Você tava, tipo, ali naquele caminho, porque é o caminho da praia. Cara, eu lembro exatamente da sua posição. Você tava agradecendo. Abaixou, quando tu levantou... Era um assunto em comum que fez com que a gente ficasse a noite inteira conversando sobre tudo, sobre piracanga, sobre buscas, sobre autoconhecimento, espiritualidade. Então, fez com que gerasse uma conexão mais profunda. Nessa leitura de aura, ele virou pra mim e falou, olha, fez uma analogia. Ele falou, sabe pássaros que eles voam em grupo? E eles estão sempre indo pro mesmo lugar? Você é um pássaro que se perdeu desse bando. E é muito louco você ver a vida dessa forma, porque você olha pra trás e você vê que determinadas coisas foram acontecendo. A gente voltar aqui é uma celebração disso, é uma confirmação disso, é manifestação disso. Caraca, isso tudo foi acontecendo sem a gente nem perceber. Cheguei na escola, encontrei. Hoje chama Escola Almar, na minha época era Escola Inquiri. E foi aqui que eu conheci a Ivana. Eu conheci a Ivana, ela ia dar um curso de formação e eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu pedi para fazer uma troca com ela. Falei, Ivana, eu trabalho na escola, fazendo o que vocês precisarem, você me deixa fazer o curso. E aí eu vim trabalhar exatamente nessa cozinha. Era eu e o Nacho, e eu fazia o café da manhã das crianças e o almoço. Nossa, isso me emociona muito. Vale pegar um pouquinho aqui, Ai, fico muito emocionada. Porque foi muito parte da história dela. Nossa. E que tá totalmente vinculada com a nossa história hoje, né? Ai. Nossa, eu fico muito emocionada, porque é isso, ter conhecido a Ivana pra mim foi o que realmente foi um divisor no processo que eu já estava vivendo aqui e no que eu viveria daqui pra frente, né? E eu vinha todo dia, acordava às 4h30 da manhã, chegava aqui às 4:45, eu e o Nath. E a gente fazia o café da manhã das crianças. Tinha uma receita que elas amavam minha, que era um bolo de fubá com goiabada. O que aconteceu comigo quando eu conheci a Ivana e quando eu conheci a escola? Eu revisitei a minha criança. Foram muitos processos, para quem acredita, né, de dor e de cura, né? E revisitou num lugar de liberdade que talvez você não teve, né? Com certeza, exatamente. E aí vi, né, uma possibilidade, uma nova forma de educação. O que eu via naquelas crianças era algo inacreditável, a autonomia que elas tinham desde os pitucos que ficam aqui nessa sala agora, que tem essa paredinha aqui. Isso aqui para você foi... Agora você tá pronta para ter um filho, né? Porque se você viu que existe essa possibilidade de educar dessa forma, ou educar não só da escola, mas a educação como um todo. Um processo de vida aonde você mesmo. mora, o seu estilo de vida, os valores que você sustenta, o que você quer passar adiante, o que você não quer passar adiante. Isso é a educação que a gente se refere, né? E quando você viu isso, você ficou muito pronta para ser mãe. Sem saber, né? Sem saber, é óbvio, tudo é inconsciente, tudo essa sementinha que a gente não estava vendo, mas porque muito rápido depois a gente engravidou, né? Eu vou dar um giro para vocês, porque a escola tá bem parecida com o que era, só para mostrar aqui uns ambientes. Bora. E, gente, seguir. Salinha dos piticos. Ai, gente, nossa, era uma paixão isso, que nem deve estar muito organizada agora, né? Mas assim, claro, as coisas mudaram um pouco, né? Olha, integraram ali, na verdade, eu tenho quase certeza absoluta que era a sala de artes onde eu trabalhei também. Não, tenho certeza absoluta, agora integrou com a escola. Ótimo, ganharam um espaço maravilhoso, né? E aqui já era a salinha de uma outra turma, que devia ser assim, tipo, dos 3, 4 anos até 6, né? E hoje eu sei que a Escola Almar vai até 10, 11 anos, se não me engano. Mas na minha época, a Ivana tinha criança aqui, eu lembro que a criança mais velha, se não me engano, tinha 13 anos. Essa estrutura era igual, essas ocas eram iguais, enfim. Eu lembro uma vez aqui em Piracanga,
Tinha muita criança aqui, morava muita criança, então era repleto de criança para tudo quanto é lado. E aí teve um momento assim que uma criança pequenininha, ela subiu num banco, como esse banco aqui. Então a criança, ela botou o pé dela aqui, né, nessa ponta. E o banco ia virar, e eu vi isso, né? Então eu tava do lado, eu só escorei assim, eu segurei a outra ponta do banco. E beleza. E saí. Aí depois de um tempo veio uma senhora falar comigo assim, ela falou, cara, eu vi uma cena sua, com cuidado, com uma criança e não sei o quê, você vai ter uma história com crianças, eu não sei se é trabalho, eu não sei o que é, você vai ter uma história com criança que você vai ter uma conexão muito forte com criança. E eu, não imaginava que eu ia virar pai, não imaginava, eu falei, nossa, que viagem, da onde vem isso assim, essas coincidências, essas que a gente adora. Que a gente adora, vocês já viram? Que foram plantadas aqui em Piracanga. Parece a sensação é que a gente foi plantando um monte de coisa e que um tempo depois elas deram fruto. E que a gente esqueceu. Plantou, regou, continuou regando, que para mim o continuar regando significa faz o que a vida está te pedindo. Isso em sânscrito, no yoga, no Vedanta é o Dharma, né? Você cumprir com Dharma. A vida está te pedindo para fazer uma coisa, esse é o seu papel nesse momento, cumpra com o seu papel. Você não precisa estar consciente, né? Eu plantei aquela sementinha lá em Piracanga, quando é que ela vai dar fruto? Você esquece. Cumpre o Dharma. E daqui a pouco você vai vendo que as coisas vão se conectando. E eu acho que por isso que a Guta está se emocionando tanto também. E a escola foi o que trouxe em família. Agora a gente de volta para Bahia, Serra Grande, e é o que é um pilar que sustenta a gente, sem dúvida. Sabe aquelas confirmações que a gente tem assim ao longo da vida, e a gente passou por várias que marcaram essa nossa vinda para cá, que fizeram acontecer e deram mais força. Quando eu fiquei sabendo, né, de Piracanga, então eu comecei a pesquisar, para ver se eu vinha ou não. E aí tinha um guia espiritual que por coincidência iria estar no Rio de Janeiro promovendo um encontro. Me matriculei nesse curso, marquei uma leitura de aura com ele e uma iniciação em Reiki. Nessa leitura de aura, ele virou para mim e falou, olha, fez uma analogia. Ele falou, sabe pássaros que eles voam em grupo e eles estão sempre indo para o mesmo lugar? Você é um pássaro que se perdeu desse bando e que você já não está mais indo para esse mesmo lugar que você estava acostumada com esse bando que você já conhece. Você está querendo ir para outra direção. E é um recomeço, é uma nova vida, é um novo momento que tu vai experimentar. E eu fiquei, lógico, isso na cabeça, ele me falou muito mais do que isso, me descrevia com muito detalhe esse lugar e como seria e etc. E quando eu fiz a iniciação do Reiki, num momento lá, estava de olho fechado, e eu vi uma imagem muito clara, que era a silhueta de um homem saindo do mar com uma criança no colo. Quando eu cheguei em Piracanga, e eu olhei a natureza daqui, olhei lá, eu falei, cara, filha da mãe, ele já sabia exatamente para onde eu estava indo. Ele descreveu o lugar perfeitamente, ele já sabia que eu viria para cá. E quando eu encontrei com o João no Rio de Janeiro, que eu vi ele, foi uma coisa muito louca. É como se eu tivesse certeza de que aquela silhueta daquele homem era ele. E que ele ia, e que a nossa história queria ser pai dos meus filhos. Uma loucura, eu sei que parece uma viagem, mas foi exatamente assim que aconteceu. E eu sempre lembro dessa história e eu tenho essa imagem muito viva. Essas marcas, coincidências, que para mim foram muito importantes, porque me davam muita força para entender que, cara, a gente precisa dar certo. Eu conheci mesmo a Guta, na verdade, antes de eu ir para a Índia. Eu fiz uma festinha de despedida no meu apartamento, quando eu estava entregando meu apartamento, e ela apareceu lá, com um amigo, o Duda. 6 meses depois, ela veio morar aqui em Piracanga. E no dia que a gente realmente se encontrou e começou a ficar junto, eu ia sair com a minha ex-namorada. Só que ela me ligou e falou, não vou mais encontrar, vou ficar até tarde no trabalho e tudo mais, não vai rolar. E eu tava ali, tomando cerveja com os amigos, falei, o que eu faço? Esse mesmo amigo, o Duda, falou, vou fazer um sonzinho lá em casa, bora ali. A Guta já morava aqui em Piracanga, mas
tinha ido para o Rio de Janeiro no casamento de uma amiga. Nesse dia que eu fui nesse som na casa do Duda, a Guta também foi convidada para ir e também estava lá. Então foi ótimo, porque ela foi uma pessoa que estava com os mesmos assuntos e interesses do que eu e Piracanga, né? Que viveríamos juntos aqui. Não sabíamos que viveríamos juntos, mas que estaríamos juntos aqui. Ó, você mora lá e eu tô indo para lá. Talvez se a gente não tivesse esse Piracanga em comum, ia ser, e aí, beleza, beleza, tchau, tchau. Entendeu? Mas Piracanga fez com que a gente tivesse uma proximidade maior. No dia 3 de janeiro de 2014, eu saio de Piracanga e vou fazer uma surpresa pro João, porque o João tá em Algodões. Eu lembro que o Meyer, um amigo nosso, estava comigo aqui, a gente passou o Réveillon juntos aqui, e eu lembro dele virava pra mim... Um amigo em comum nosso. Um amigo comum nosso, ele falava assim, cara, se fosse você, eu acho que você não deveria ir fazer uma surpresa pro João, né? Réveillon. Réveillon, tal, você não acha um pouco arriscado? Eu falava, não, Meyer, eu tava plena. Como o Meyer já havia antecipado, eu cheguei Eu adorei lá. a surpresa, mas eu também estava curtindo o Réveillon. Então a gente retorna para Piracanga, ele entra no retiro, na leitura de aura, no curso de leitura de aura, e eu venho fazer o processo. Chama Viver de Luz. Os 4 primeiros dias, 0, sem água, sem nada. É uma espécie de uma limpeza. Sem comer, sem beber. É. Sem falar também. Para viver esse processo, você não está mais integrado, vamos dizer assim, com o que está rolando a comunidade. Você é isolado. Era nessas cabanas aqui que eu vivi esse processo de 14 dias. E a gente não se encontrava nesses 14 dias. Os 6 primeiros dias eu fiquei de cama absoluto, com uma dor absurda no meu corpo. Aí o Gabriel veio fazer um processo xamânico que foi incrível. E eu ressurgi das cinzas. Ressurgiu das cinzas. Foi incrível. E resolveu, então, me mandar uma cartinha de amor, né? Não foi? Eu queria muito ter esse bilhete, cara. Eu tenho esse caderno guardado em algum lugar. E eu recebi essa cartinha, respondi essa cartinha para ela. E eu sabia, eu tinha mais ou menos uma ideia de que ele estava para partir, né? Para ir embora de Piracanga. E um dia eu acordo, tô na cabana, tô vivendo o processo ainda, e falo, eu vou nadar até o rio para ver se eu vejo o João, nem que seja de longe. Você tava tipo ali, naquele caminho, porque é o caminho da praia. O que eu tava fazendo ali? Cara, eu lembro exatamente da sua posição. Você tava assim, quando eu te avistei. Você tava agradecendo. Agradecendo. Tu abaixou, quando tu levantou, eu tava, tipo, pertinho de você. Eu não podia falar, então a única coisa que eu fiz foi te dar um beijo. E eu voltei nadando pra minha cabana. E assim eu passei mais um tempinho aqui, o João voltou pro Rio, e aí a gente se reencontra no Rio, em fevereiro. Onde essa história continua. Onde essa história continua.